pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre pincéis. Eu quero mostrar para vocês os pincéis essenciais para quem quer começar a montar um kit de maquiagem. Se você está a fim de começar a montar o seu kit de maquiagem, você precisa pensar em escolher os acessórios certos. E bons pincéis são essenciais para a maquiagem ficar bem feita. Para fazer uma boa pele, você precisa de um pincel bom para espalhar a sua base. Eu gosto muito de usar pincéis Dual Fiber para espalhar a base. Pincel Dual Fiber são esses pincéis que têm duas fibras. Eles misturam fibra natural com fibra sintética. São pincéis excelentes para espalhar a base. Eu gosto muito do acabamento da base quando eu uso o pincel Dual Fiber. Para você que está começando o seu kit, você pode comprar um pincel Dual Fiber. Eu vou indicar alguns que tem preço bem bacana. Esse é do Boticário. Eu tenho esse pincel há anos e ele ainda parece que é um pincel novinho. A qualidade dos pincéis do Boticário é muito boa e eles têm um preço muito bacana. As fibras são bem macias, espalham bem a base. E ele tem um tamanho ótimo para espalhar a base no rosto todo. Tanto nas áreas maiores, quanto aqui, embaixo dos olhos, no nariz. Ele é um pincel bem prático para usar e tem um preço bem legal. A Macrylan também tem um ótimo pincel Dual Fiber. Esse eu comprei em farmácia. O meu pincel da Macrylan tá até sujo, porque é um dos que eu mais uso. Ele tem a cerda também muito macia. É um pincel que tem um tamanho bom. Ele é maior que o do Boticário. Ele tem mais cerdas do que o do Boticário. E ele é bem macio. A The Beauty Box também tem um pincel Dual Fiber muito bom. Ele é um pouco menor, mas ele espalha bem a base. Olhando assim, parece um pincel novinho, mas é um pincel que eu já tenho há mais de 2 anos. Para vocês verem que eu realmente estou falando de qualidade com preço bom. Esse outro Dual Fiber eu comprei no AliExpress, na China. É um pincel da China com uma qualidade maravilhosa. E verdade seja dita, quase todos os pincéis de marca que vendem aqui no Brasil são made in China. Muitas marcas só colocam a sua logo em cima, mas eles são fabricados na China. Por isso você consegue achar no Ali pincéis com muita qualidade. No meu blog tem um post com um kit de pincéis maravilhoso que eu comprei no Ali. Não são esses, são os pincéis rosa mais claro. Eu vou deixar para vocês o link do post aqui embaixo para vocês lerem. Mas esse aqui também eu comprei e gostei muito. É um Dual Fiber menorzinho, mas tem bastante qualidade. As cerdas não soltam fácil. Já lavei muitas vezes também e ficam parecendo novos. E aí a minha primeira indicação para você iniciar o seu kit é um bom pincel Dual Fiber para espalhar bem a sua base. Não pode faltar em um kit de pincéis um bom pincel para pó. Eu gosto muito desses pincéis mais gordinhos, que espalham bem o pó e deixam um acabamento perfeito na pele. Esse é da Avon, é um pincel bem gordinho. Esse outro pincel para pó é um pincel gordão também, do AliExpress. É desse kit dos pincéis rosa que eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, que eu tenho um post no blog sobre os pincéis do AliExpress. Ele tem muitas cerdas, um pincel muito macio. E esse também é do AliExpress. Ele é coleguinha daquele outro que eu mostrei do Fiber, do mesmo kit. E ele também é um pincel bem gordinho, um pouco menor que os outros que eu mostrei. Ele dá para aplicar pó e se você for cuidadosa, também dá para passar blush. Eu não gosto de pincel para blush muito gordo, porque pode levar o produto para áreas que ele não deve estar. Mas esse aqui, se você passar com cuidado, dá para aplicar blush também. Mas tem que ir bem aqui nessa área onde o blush deve ser aplicado. E o segundo tipo de pincel essencial para uma nécessaire iniciante é pincel para pó. Para aplicar sombra, você não precisa se preocupar tanto. É melhor investir em um bom pincel para esfumar. Para aplicar, você até numa hora de emergência aplica com o próprio dedo ou com aqueles pincéisinhos que geralmente vem no kit. Então dá para se virar muito bem sem um pincel para aplicar. Mas eu trouxe uns aqui para mostrar para vocês. Esse é da Avon, é um pincel de aplicar sombra. No kit dos pincéis rosa do AliExpress vem vários pincéis para aplicar sombra. Eu vou mostrar para vocês esse, que é um pincel um pouco maior. Ele não é um pincel gordinho como o da Avon, ele é mais fino. E ele é ideal para depositar a sombra e para você atingir a área certa que você quer aplicar. Ele não faz muita bagunça. Você consegue ir com a sombra na área certinha que você precisa. Ele tem essa curvinha aqui, você aplicar nesse ângulo para a sombra ficar bem certinha aqui. É um pincel muito bom e prático para depositar sombra. E no mesmo kit tem esse outro pincel para sombra. Vou comparar os dois para vocês verem. O primeiro que eu mostrei é um pouco mais alto. E o que eu vou mostrar agora é mais curtinho. Ele é um pincel de sombra também.
e ele é ideal para você passar a sombra com precisão. Outro pincel de sombra super bacana que eu indico para quem está iniciando é esse pincel da Eudora. Ele é um pincel duplo. Aqui você tem o pincel para sombra e do outro lado você tem um pincel para esfumar. As cerdas são bem firmes. Tem um tamanho bom. Eu tenho o olho pequeno, a área do meu olho aqui é pequena. Então eu sempre procuro pincéis menores para aplicar a sombra, porque senão faz muita bagunça. Agora, quem tem um olho grande, um olho bonito, grande, pode procurar pincéis maiores, né? Porque tem uma superfície maior para cobrir. Mas eu gosto desse que ele tem um tamanho ideal. O bom dele é que em um pincel vem dois. E tem um preço bem legal também. Ele é da linha Soul da Eudora. Essa linha da Eudora é mais baratinha e tem uma excelente qualidade. Pincel para esfumar para mim nunca é o bastante. Eu sempre gosto de comprar mais, eu fico super empolgada para conhecer novos modelos e sempre tô comprando um a mais para minha coleção. O meu primeiro pincel para esfumar foi esse do Boticário. É um pincel para esfumar bem pequenininho. Nessa época eu não usava muitos pincéis gordinhos para esfumar, fazer um efeito legal no côncavo. E o legal era ter esse pincel aqui para esfumar. Lembro quando eu comprei o meu, fiquei super alegre, comecei a fazer um monte de olho esfumado para testar o pincel. Ele é bem pequenininho e ele é para você esfumar aqui, ó, nesse cantinho. Ele é um pincel de esfumar de precisão, para você fazer um cantinho bem esfumado. Ele é ideal para você passar um lápis e esfumar o lápis rente aos cílios e nesse cantinho externo do olho. Esse é mais um pincel que resiste ao tempo. Eu também comprei no ano de 2007 ou 2008 e é um pincel de excelente qualidade porque até hoje está aqui firme e forte. Aí depois eu entrei na fase do pincel gordão. Eu amo esse tipo de pincel. Esse também é do Boticário. Esse pincel é ideal para depois que você esfumar com precisão no canto, você pegar uma sombra de transição e fazer essa transição no côncavo. É o que faz aquele efeito lindo, degradê. É bem difícil conseguir fazer um efeito degradê com esse pincel menor, que foi o primeiro que eu mostrei. Esse pincel gordão é perfeito para conseguir o efeito degradê. Você pode fazer com mais pressão, aonde você quer deixar mais marcado, e com menos pressão, aonde você quer apenas esfumar e deixar a cor ficar mais suave. Outro pincel de esfumar que eu gosto também é o da Mary Kay, que é esse pincel de esfumar mais duro. As cerdas dele não são tão macias, ele tem cerdas mais duras. E ele é ideal para esfumar lápis e delineador. Justamente pelo fato das cerdas serem mais duras, ele consegue dissolver bem o lápis e deixar um esfumado bem bonito. E o próximo pincel de esfumar que eu vou mostrar, eu comprei faz pouco tempo. Eu até mostrei no meu vídeo de comprinhas de farmácia, que foi um achado esse pincel da Dylos. E ele é ideal para você esfumar também aqui no cantinho. Eu tô gostando muito de passar sombra escura com ele, já dar uma prévia na esfumada e depois vir com o pincel gordão e esfumar a sombra mais pro alto do olho. É um pincel muito bom e foi super baratinho, ele custou acho que foi R$ 8,50 e vende em farmácia. Eu vou deixar pra vocês também o link do vídeo que eu fiz com as minhas comprinhas de farmácia. Eu fiz vários achados de batom, pincel, lápis pra olhos, vários produtos de maquiagem com preço bem bacana. O kit rosa do AliExpress tem também esse pincel pra esfumar, que ele é bem legal. Ele é um pincel pra esfumar menorzinho. Ideal também pra você trabalhar o esfumado nesse cantinho do olho. Dá pra você passar a sombra escura com ele e ainda esfumar um pouquinho. Faz o mesmo efeito que eu falei do pincel da Dylos. Então, pra você que tá iniciando o seu kit, se você tiver de comprar uma categoria de pincel pra começar, comece com o pincel pra esfumar. Pra você conseguir fazer um olho esfumado, desses que você vê nos tutoriais de maquiagem, pra dar certo, tem que ter um bom pincel pra esfumar. Então, eu indico pra vocês começarem o kit com pincel pra esfumar. E se você tiver de ter um só, é legal ter um gordinho, como esse do Boticário, porque você pode começar a esfumar a sombra com o dedo, com o cotonete e fazer a transição com esse pincel gordão. É legal também ter um pincel lápis e um pincel de topo reto. O pincel lápis e o pincel de topo reto, eles vão te ajudar a fazer um esfumado aqui, nessa parte de baixo, porque dá um efeito bacana você passar o lápis, você passa o lápis preto, vem com o pincel lápis com uma sombra marrom e esfuma o lápis preto com a sombra marrom. Dá um efeito lindo na maquiagem. E também o pincel de topo reto, que é um pincel para você alisar o seu lápis. Você pode passar um lápis preto no olho e alisar com o pincel de topo reto e puxando um gatinho, inclusive. É um efeito de delineador que você consegue fazer com o próprio lápis e um pincel de topo reto. O pincel de topo reto que eu mais gosto é esse da Mary Kay.
Ele é um pincel bem curtinho, ideal para alisar o lápis e dar um efeito super bacana no olhar. E na maquiagem mais elaborada, você pode usar para esfumar a sombra aqui embaixo. E vai ficar um efeito muito lindo. Os pincéis lápis que eu tenho, eu indico esse da The Beauty Box. Ele é um pincel que lembra uma ponta de lápis. E ele dá também para você fazer um ponto de luz com sombra dourada, com sombra iluminadora, aqui nesse cantinho. Ele encaixa justamente nesse cantinho do olho. E o outro pincel lápis que eu tenho é do Boticário. Ele é mais fino do que o da The Beauty Box. Mas é um pincel bem legal também para esfumar a sombra em cima do lápis e para fazer ponto de luz. E esses são os pincéis básicos que eu indico para você começar um kit de maquiagem. É legal ter um pincel Duo Fiber para espalhar a base, um pincel de pó, um pincel bom para espalhar o pó e dar um bom acabamento à pele, um pincel para passar sombra se você quiser, se não passe com o dedo ou passe com a esponjinha que vem na sombra, e principalmente um bom pincel para esfumar. Vai por mim, pincel para esfumar vai te garantir fazer um olho esfumado perfeito. Principalmente o pincel gordão, que com ele você vai conseguir fazer aquele efeito degradê lindo, que todas nós amamos no olho esfumado. E para dar acabamento, alisar lápis, esfumar sombra aqui embaixo, um pincel lápis ou pincel de topo reto. Obrigada por assistir. Se gostou do vídeo, deixe um joinha pra mim. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se. Se tiver alguma dúvida, só perguntar aqui embaixo nos comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo.